Você já ouviu falar das linhas de Nazca? Um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade está desenhado no solo do deserto peruano, onde figuras gigantescas de animais, seres humanos e formas geométricas foram traçadas com uma precisão impressionante há mais de 2000 anos. Mas como esses desenhos foram feitos com tanta perfeição, sem o auxílio de tecnologia moderna? As linhas de Nazca, com suas formas complexas e tamanhos colossais, continuam a intrigar cientistas e curiosos ao redor do mundo. Por que são visíveis apenas do céu? E qual era o propósito dessas linhas enigmáticas? Teriam sido mensagens aos deuses, mapas astronômicos, ou talvez um calendário agrícola para ajudar na colheita? Ou, como alguns acreditam, sinais deixados por seres de outro mundo? A teoria dos antigos astronautas sugere que visitantes extraterrestres poderiam ter ajudado na criação dessas linhas. Prepare-se para mergulhar em um dos enigmas mais intrigantes da história antiga e descobrir tudo sobre as linhas de Nazca, desde as teorias científicas até as mais ousadas especulações. Vamos explorar as diversas hipóteses e tentar entender o que levou uma civilização antiga a criar tais obras monumentais. Junte-se a nós nesta jornada fascinante pelo passado e desvende os segredos das linhas de Nazca. As linhas de Nazca foram redescobertas no início do século XX, quando pilotos sobrevoaram a região e notaram algo extraordinário no solo abaixo. No entanto, essas linhas já intrigavam exploradores desde o século XVI, quando os primeiros europeus chegaram ao Peru e ouviram histórias sobre misteriosas figuras no deserto. Localizadas no sul do Peru, em uma região desértica de clima extremamente seco, essas figuras resistiram ao tempo de forma surpreendente. A aridez do deserto ajudou a preservar essas linhas por séculos, protegendo-as da erosão e do crescimento da vegetação. Foram os voos de avião na década de 1920 que revelaram o verdadeiro impacto das linhas. Pilotos e passageiros ficaram maravilhados ao ver as formas gigantescas que se desenhavam no solo. Vistas do alto, elas formavam imagens perfeitamente reconhecíveis, como um beija-flor, que parecia estar em pleno voo, com suas asas abertas e detalhes impressionantes. Outras figuras incluem uma aranha, com suas longas pernas estendidas, e até um macaco, com sua cauda enrolada de forma característica. O tamanho de algumas dessas figuras ultrapassa 300 metros de comprimento, algo que seria impossível de perceber a partir do solo. A escala dessas obras é verdadeiramente monumental. Essa descoberta levou arqueólogos e cientistas do mundo todo a se perguntarem sobre os métodos utilizados pelos antigos Nazcas. Como um povo antigo conseguiu tamanha precisão sem acesso à visão aérea? Teorias sugerem que eles poderiam ter usado ferramentas simples, como cordas e estacas, para criar essas linhas retas e curvas complexas. No entanto, o mistério ainda permanece, e as linhas de Nazca continuam a fascinar e intrigar todos que as estudam. O povo Nazca viveu nessa região entre os anos 200 a.C. e 700 depois de Cristo, e era conhecido por sua cerâmica elaborada, seu conhecimento hidráulico e práticas religiosas. Ainda assim, pouco se sabe sobre eles. O mais intrigante é que, embora seus vestígios arqueológicos revelem avanços importantes, como sistemas de irrigação subterrâneos e templos cerimoniais, nada em sua arquitetura sugere uma civilização com tecnologia suficiente para construir figuras com escalas tão grandes e simétricas. Isso levanta ainda mais a dúvida: como esses desenhos foram feitos? Eles tinham alguma técnica secreta ou método que ainda não conseguimos compreender completamente. As linhas foram feitas removendo uma fina camada superficial de pedras escuras do deserto, revelando o solo mais claro por baixo. Por conta do clima extremamente seco, sem vento e com pouca erosão, os desenhos permanecem quase intactos até hoje. Pesquisadores acreditam que cordas, estacas e planejamento geométrico eram usados para traçar as figuras com precisão.
mesmo sem ver o resultado final do alto. Em experimentos modernos, foi possível replicar desenhos semelhantes usando técnicas simples, o que reforça a capacidade técnica dos Nazcas. Mas, ainda assim, o esforço necessário para fazer centenas de figuras em larga escala levanta a pergunta: por que eles fizeram isso? Entre as mais de 300 figuras registradas, algumas se destacam. O beija-flor, o macaco com cauda espiralada, a aranha, o condor, a baleia, o cachorro e até um ser humanoide apelidado de o astronauta. Cada figura possui traços únicos, e algumas estão perfeitamente alinhadas com pontos cardeais e posições astronômicas. As formas geométricas, como espirais, linhas paralelas e trapézios gigantes, também fazem parte do mistério. Seriam elas parte de um sistema de orientação, um calendário agrícola, um mapa astronômico? A complexidade das formas desafia explicações simples e alimenta teorias até hoje. Uma das principais estudiosas das linhas de Nazca foi a alemã Maria Reich, que dedicou sua vida à proteção e ao estudo das figuras. Reich, uma matemática e arqueóloga, chegou ao Peru em 1932 e se apaixonou pelas misteriosas linhas. Ela passou décadas mapeando e limpando as linhas, muitas vezes sozinha e com recursos limitados. Sua dedicação foi tamanha que ela se tornou conhecida como a Dama das Linhas. Reich acreditava que as linhas tinham um propósito astronômico, e sua pesquisa trouxe à tona a complexidade e a precisão dessas figuras gigantescas. Ela acreditava que as linhas tinham função astronômica, servindo como observatório celestial para prever estações e ajudar na agricultura. Segundo Reich, as linhas e figuras poderiam ter sido usadas para marcar eventos astronômicos importantes, como solstícios e equinócios, que eram cruciais para a agricultura nas culturas antigas. Essa teoria sugere que os Nazcas tinham um conhecimento avançado de astronomia, o que lhes permitia criar um calendário agrícola preciso. Outros pesquisadores sugerem que as linhas tinham propósito religioso, funcionando como caminhos cerimoniais usados em rituais para pedir chuva aos deuses. Essas cerimônias poderiam envolver procissões ao longo das linhas, com oferendas e danças para invocar a benevolência das divindades. A aridez do deserto peruano tornava a água um recurso precioso, e rituais para garantir a chuva seriam de extrema importância para a sobrevivência da comunidade. Há ainda hipóteses que relacionam as figuras à presença de água subterrânea, sugerindo que as linhas apontariam para fontes escondidas em meio ao deserto. Essa teoria propõe que os Nazcas poderiam ter usado as linhas como um mapa para localizar e acessar água subterrânea, essencial para a irrigação e a vida no deserto. Estudos geológicos recentes indicam que algumas linhas coincidem com áreas de alta umidade no subsolo, dando credibilidade a essa hipótese. São explicações possíveis, mas nenhuma definitiva. A verdadeira função das linhas de Nazca continua a ser um enigma, e cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. A complexidade e a escala das linhas sugerem que elas poderiam ter múltiplos propósitos, combinando aspectos astronômicos, religiosos e práticos. É impossível falar das linhas de Nazca sem citar as teorias mais ousadas. Entre elas, algumas se destacam por sua criatividade e pelo fascínio que exercem sobre o público. Essas teorias, embora não sejam aceitas pela comunidade científica, continuam a alimentar a imaginação popular e a atrair turistas e entusiastas de todo o mundo. A mais popular é a ideia de que seriam pistas de pouso para naves extraterrestres, alimentada principalmente pela figura do astronauta e pela precisão das linhas. Essa teoria ganhou notoriedade na década de 1960 e 1970, quando o escritor suíço Erich von Däniken publicou seus livros sobre a possibilidade de visitas extraterrestres no passado. A figura do astronauta nas linhas, com sua forma peculiar, é frequentemente citada como evidência dessa teoria. O autor Erich von Däniken popularizou essa visão em seus livros sobre deuses astronautas. Seus escritos sugerem que civilizações antigas receberam visitas de seres de outros planetas, que teriam compartilhado conhecimentos avançados com os humanos. Embora essa teoria seja amplamente desacreditada pela comunidade científica,
ela continua a ser uma das mais conhecidas e discutidas. Embora essa teoria não seja aceita no meio acadêmico, ela atrai curiosidade e fascínio até hoje, e impulsiona a popularidade das linhas no imaginário popular. As linhas de Nazca se tornaram um ponto de encontro para entusiastas de teorias alternativas e ufólogos, que veem nas figuras uma conexão com o desconhecido e o misterioso. Outros acreditam que seriam mensagens simbólicas enviadas ao céu, uma forma de comunicação com divindades celestes. Essa teoria sugere que as linhas poderiam ser uma forma de arte ritualística, destinada a ser vista pelos deuses do céu. As figuras, com suas formas geométricas e animais, poderiam representar oferendas ou pedidos de proteção e prosperidade. Independentemente da verdadeira função das linhas de Nazca, elas continuam a ser um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, fascinando e intrigando todos que as estudam. Em 1994, as linhas de Nazca foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco, o que garantiu maior proteção e reconhecimento global. Ainda assim, ameaças como mineração ilegal, urbanização e até vandalismo colocam essas obras milenares em risco. Além disso, o aquecimento global e as mudanças no clima podem afetar sua conservação. Hoje, estudiosos de várias áreas continuam pesquisando novas formas de preservar, compreender e divulgar o verdadeiro significado dessas figuras gigantes. A tecnologia moderna, como drones e sensores infravermelhos, tem revelado novas linhas e ampliado nosso entendimento sobre sua extensão. As linhas de Nazca continuam desafiando tudo o que pensamos saber sobre as civilizações antigas. Elas são uma prova de que o ser humano, mesmo sem acesso à tecnologia moderna, foi capaz de feitos extraordinários. Se hoje olhamos para essas figuras com admiração, é porque nelas enxergamos mais do que traços no chão. Vemos inteligência, fé, criatividade e o desejo ancestral de se conectar com algo maior. Que esse mistério nos inspire a olhar para o mundo com mais curiosidade, a questionar o óbvio e a buscar, em cada traço da história, um novo motivo para aprender e se maravilhar.